Pois é, aí pronto. Aí quando minha mãe virou evangélica, piorou mais ainda, tá? Piorou mais ainda a nossa vida, piorou tudo. Tudo piorou. Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 28 de março de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vamos a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O homem é o criador dos deuses. O homem cria deuses desde os primórdios, desde o nascedouro, desde o berço familiar. O homem é o criador de deuses. O homem, ao longo de sua história, cria seres reais e seres imaginários. Trago aqui como exemplo 3 seres reais que existem na realidade e que são seres criados pelo homem. Temos aqui o celular. O celular é um ser, algo que existe, e é um ser real. Aqui está, um celular. O homem é o criador do celular. Temos aqui outro ser. Aqui, óculos. Óculos aqui. Outro ser. Óculos. Aqui está. Este ser aqui também é criado pelo homem. É um ser real. Temos aqui outro ser. Uma tomada. Uma tomada. Macho. Tomada macho. É um ser. Existe no mundo real. É um ser também criado pelo homem. Então, o homem cria seres reais e seres imaginários, que estão apenas em sua imaginação. Então, tomada, um ser real, criada pelo homem. Óculos, um ser real, criado pelo homem. Celular, um ser real, criado pelo homem, seres reais. E o homem cria também seres imaginários, seres que são criados por sua imaginação, imaginação cerebral. Os seres imaginários criados pelo homem são deuses, alma, espírito, anjos, demônios, lobisomem, saci-pererê, boitatá, mula sem cabeça, Papai Noel, bicho-papão, etc. Então esses seres são seres imaginários, não existem no mundo real, são criados pelo homem. Mais um exemplo, você já deve ter lido algum romance, talvez aí algum romance, de um escritor brasileiro ou de qualquer escritor fora do Brasil. Você já deve ter lido algum romance ou falado em algum romance de Machado de Assis, José de Alencar, José Maria Essa de Queiroz, o português. Você já leu algum verso aí de Castro Alves, etc. Então, você vê que existem escritores e eles escrevem romances. Em romances, nós temos ali vários personagens. Em romances, e não são personagens reais, são imaginários, criados pelos escritores. Então, quando você pega, por exemplo, um livro de Machado de Assis, um romance de Machado de Assis, você verá ali vários personagens que ganham personalidade, ganham fala, mas não existem no mundo real.
é apenas uma criação do escritor. Então é assim, deuses, almas, espíritos, demônios, anjos, lobisomem, Papai Noel, são seres imaginários. O homem cria, assim como o homem cria seres imaginários em romances. Entendeu aí, leitor? Há 30 dias, Ateneia Araújo, em seu maravilhoso canal no YouTube, publicou o vídeo intitulado Deus se arrepende? Com duração de 6 minutos e 35 segundos. Há muitos anos, ela foi uma cristã evangélica, mas atualmente é uma ateia de primeira qualidade. No início do vídeo, referindo-se à Bíblia, Ateneia mostra 3 passagens diferentes e, ao mesmo tempo, contraditórias entre si. Ei-las! Temos aí o quadro. Nesse quadro aí, 3 passagens bíblicas trazidas pela Ateneia Araújo. À esquerda acima temos Deus não se arrepende. E à direita temos Deus se arrepende. A contradição. À esquerda temos Números, capítulo 23, versículo 19, afirmando aí que Deus não se arrepende. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então essa passagem bíblica em Números capítulo 23, versículo 19, está afirmando que o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, não se arrepende. Já as passagens bíblicas que estão à direita aí, dizem o contrário, e aí a contradição. Deus se arrepende. Então, aí 2 passagens bíblicas trazidas pela Ateneia. A primeira está no primeiro livro aí, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Diz assim: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir. E a segunda passagem aí, em que Deus também se arrepende. Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então você vê aí, amigo leitor, a contradição bíblica, isso de Gênesis ao Apocalipse. Aí temos Deus não se arrepende e Deus se arrepende. Vamos para frente. Como se vê facilmente, a Bíblia está lotada de lendas extremamente ingênuas, de Gênesis ao Apocalipse. E as lendas também infestadas de contradições. Isto é, o que é dito numa passagem é desdito mais à frente, ocorrendo o choque, a contradição, o contrário. Você, leitor, está entendendo? A Ateneia nomeou em seu vídeo 3 passagens bíblicas em que a contradição se faz presente. Eu, Eustáquio de Sobral, aproveitando a oportunidade, vou apresentar outras. Veja, leitor, o quadro abaixo. Está escrito aí à esquerda: Deus não se arrepende. E aí 2 passagens bíblicas. Jeremias, capítulo 4, versículo 28. E 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Já à direita aí, a contradição, o contrário, afirmando que Deus se arrepende. E aí temos Amós, capítulo 7, versículo 3, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15, Jeremias, capítulo 18, versículo 8, Gênesis, capítulo 6, versículo 7, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16. Em toda a Bíblia
de Gênesis ao Apocalipse, o Deus hebreu se arrepende. Você vê aí que há várias passagens afirmando que Deus se arrepende. E à esquerda apenas 2. Isso aí não foi coisa proposital minha. Na verdade, o Deus da Bíblia se arrepende muito mais do que não se arrepende. Daí, o número maior de passagens bíblicas na segunda coluna aí. Deus se arrepende. Entendeu, leitor? O homem, desde os primórdios, sempre criou deuses. O Deus da Bíblia foi um Deus criado pelo povo hebreu, diferente dos inúmeros deuses criados por outros povos. Já que o homem é o único animal do planeta que se arrepende, então, ao criar seus deuses, transfere para eles essa característica. Você, leitor, está me entendendo, não é mesmo? O homem é ciumento, logo, os deuses são ciumentos. O homem é guerreiro, logo, os deuses são guerreiros. O homem é violento, logo, os deuses são violentos. O homem é vingativo, logo, os deuses são vingativos. Entendeu, leitor? O Deus da Bíblia, então, se arrepende muito, de Gênesis ao Apocalipse. Pastores evangélicos enganam os fiéis, afirmando que o arrependimento do Deus bíblico não é o arrependimento humano, mas divino, significando apenas tristeza. E os fiéis, sofrendo lavagem cerebral, passam a acreditar nesses pastores. E os fiéis nem percebem que esse absurdo dito pelos líderes cristãos se chocam, entram em contradição com outra qualidade atribuída aos deuses, a onisciência. Ora, é impossível um ser onisciente ficar triste ou se arrepender. Por que é impossível? Ora, porque, já sabendo o que vai ocorrer no futuro, não haverá espaço para a ocorrência da tristeza, do arrependimento. Aquilo que era previsto, esperado, não aceita o arrependimento. Só haverá o arrependimento se algo ocorre de modo diferente, não desejado. Por exemplo, um pai pede ao filho que vá ao mercado para comprar leite. O menino trepa na bicicleta e vai ao mercado. No caminho, é atropelado por um carro e morre. O pai, ao saber da desgraça ocorrida com o filho, se arrependerá por ter dado aquela atribuição a ele. Ele não esperava que seu filho fosse atropelado. Por isso mesmo, ficou com forte arrependimento. Se esse pai fosse onisciente, ou seja, já soubesse que seu filho seria atropelado e morto, não teria se arrependido, porque ninguém se arrepende do que é previsto. Nas ingênuas lendas da Bíblia, o Deus hebreu se arrepende em cada capítulo. Arrepende-se porque surgiram fatos que não eram previstos, esperados. Entendeu, leitor? Veja, leitor, a lenda do dilúvio bíblico, que está no livro de Gênesis, capítulo 6. Por que, na lenda, o Deus hebreu decidiu destruir o homem? Por quê? Ora, decidiu destruir o homem porque sua maldade se espalhava pela terra. Quando o Deus hebreu fez o homem e a mulher, estava muito feliz com sua criação. Não esperava que os dois fossem estragá-la. Quando Adão e Eva praticaram atos contrários à vontade do Deus hebreu, então veio o arrependimento, porque a entidade não esperava que aquilo ocorreria. Daí o arrependimento. Imagine, leitor, a loucura. Um Deus qualquer, antes de fazer o homem e a mulher, dizendo assim para ele mesmo: vou fazer esse homem e essa mulher,
e vou ficar muito feliz com minha criação. Só que sei que eles mais tarde estragarão tudo e eu me arrependerei. Uma loucura, pois. Repito, só existe lugar para o arrependimento quando ocorre algo não esperado, não previsto. Mais um exemplo. Se uma pessoa coloca uma mão num buraco, levando sem saber uma ferroada de um escorpião, ficará arrependida por ter colocado sua mão naquele buraco, porque não sabia que havia um escorpião ali. Arrependeu-se, pois. As lendas bíblicas são extremamente ingênuas. É comum encontrar em um mesmo livro o Deus hebreu se arrependendo e também não se arrependendo, ou seja, a gritante contradição. Veja, leitor, o quadro abaixo. Temos aí como exemplo um livro da Bíblia, Jeremias. O que ocorre em Jeremias ocorre em todos os livros da Bíblia. Deus se arrependendo e Deus não se arrependendo. Vamos pegar agora só o livro de Jeremias, veja aí. E aí temos em Jeremias o Deus hebreu nas lendas não se arrependendo e o Deus hebreu se arrependendo. Contradição, pois. Então vamos lá, Jeremias. À esquerda aí temos Deus não se arrepende. Jeremias, capítulo 4, versículo 28. Diz assim, à esquerda aí, leia. Por isso, a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão. Porque falei, resolvi, e não me arrependo, nem me retrato. Aí está, em Jeremias. Só que, no mesmo livro, mais à frente, temos aí à direita, Deus se arrependendo. Então temos aí Jeremias, capítulo 18, versículo 8. Diz assim, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então você vê aí que nos próprios livros da Bíblia, nos mesmos livros, e aí no caso Jeremias, passagens com Deus não se arrependendo e com Deus se arrependendo. Você vê que a Bíblia é um conjunto de lendas muito ingênuas, infantis. Daí, esses absurdos. O Deus se arrependendo e o Deus não se arrependendo. Os textos bíblicos são tão infantis que o Deus hebreu se arrepende até mesmo de ter se arrependido. Veja, leitor, o quadro abaixo. Temos aí o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Então temos à esquerda aí, Gênesis capítulo 6, versículo 7. E à direita, Gênesis capítulo 6, versículo 8. Então versículos aí 7 e 8. No versículo 7, Deus se arrepende. À esquerda aí. Já no versículo 8, ele se arrepende por ter se arrependido. Por favor, não ria, leitor, porque isso aqui é estudo sério. Então vamos lá. À esquerda aí, em Gênesis, Deus aí se arrependendo de ter feito o homem na face da terra. À esquerda aí, está escrito assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Isso aí está em Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Certinho? O arrependimento aí por ter feito o homem. Deus se arrependendo de sua própria criação, por ter feito o homem. Já no versículo seguinte, à direita aí, 6, versículo 8, à direita aí, Deus se arrepende por ter falado que iria desaparecer da terra o homem. Porque no versículo 7 está escrito que o homem desaparecerá da face da terra. Já no versículo seguinte, 8, Deus está se arrependendo, não vai mais fazer desaparecer da terra um homem, porque ele viu um homem lá ingênuo, um homem inocente, o Noé. Viu aí, leitor? Não ria,
porque isso aqui é coisa séria, você está rindo aí, não é? Então veja, no versículo, em Gênesis capítulo 6, versículo 8, Deus se arrepende de ter se arrependido da ideia de fazer desaparecer da terra um homem, entendeu? Porque no capítulo 6, versículo 7 de Gênesis, como aí está à esquerda, Deus aí decide: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então aí Deus está decidido a acabar com o homem na face da terra. Entendeu? À esquerda aí. Deus diz que fará desaparecer da terra o homem. Então ele vai exterminar o homem da face da terra. Só que no versículo seguinte, à direita aí, o versículo 8 do mesmo capítulo de Gênesis, Deus já se arrepende de ter dito que iria fazer desaparecer da face da terra o homem. E aí está escrito à direita: porém Noé, que é um homem, achou graça diante do Senhor. Entendeu? Então aí é o arrependimento por ter se arrependido de ter dito que faria desaparecer o homem da face da terra. É Deus aí se arrependendo de ter se arrependido. Entendeu? A ingenuidade da Bíblia é gritante, gente. Então você vê aí à esquerda, vou repetir aí, você vê à esquerda, Deus dizendo, no versículo 7, Deus dizendo que fará desaparecer da face da terra o homem. Então ele vai exterminar o homem. Homem algum haverá na terra mais. Deus vai destruir. Só que no versículo seguinte, à direita aí, o 8º, ele viu Noé, que era um homem, e achou graça ali diante de Noé, porque era um homem honesto. Veja aí. Então, Deus agora não vai mais destruir o homem. Tanto é que a humanidade está aqui, homens na face da terra. Então, veja que Deus aí se arrependeu de ter dito no versículo 7 que iria fazer desaparecer da face da terra um homem. Aí está a decisão. Então, ele aqui no versículo 8, ele se arrependeu de ter se arrependido. Entendeu? Ele se arrependeu de ter se arrependido. É um arrependimento em cima de outro. É para você rir muito. É para você rir muito, porque a Bíblia é um livro de lendas, de textos extremamente infantis. Mais um vídeo e muito obrigado.